Aliás, pornográfico também é o Brasil, o tamanho do Brasil que passa fome. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação e, segundo um levantamento recente, chega a quase 20 milhões o número de brasileiros que estão naquela fase de insegurança alimentar. Acorda, não sabe se vai tomar café da manhã, se tomar café da manhã não sabe se vai almoçar ou jantar, e alguns não jantam, não almoçam e não tomam café da manhã como regra. Para falar um pouquinho sobre isso, está com a gente agora aqui, Cláudio Humberto e ouvintes, o representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas, o Daniel Balaban. Daniel, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia para você. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Cláudio Humberto. É sempre um prazer estar com vocês e todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Está conosco em áudio e vídeo, então se você quiser pode entrar no canal da Rádio Bandeirantes no YouTube para acompanhar essa entrevista que o Cláudio Humberto vai abrir. Cláudio. Doutor Daniel Balaban, um prazer imenso, uma honra mesmo, viu, contar com o senhor aqui no nosso programa e para falar de um assunto tão importante e tão relevante, né? A gente tem no Brasil soluções, o Brasil adotou soluções para o enfrentamento dessa questão da segurança alimentar, através do programa Bolsa Família. Muito criticado, chegou a ser chamado de o maior programa de compra de votos do planeta, e de fato isso favorece muito os governantes, né, o pagamento dessa Bolsa Família, mas garantiu, por outro lado, alguma segurança alimentar para uma parcela bastante significativa da população. Mas isso tem sido insuficiente, doutor Daniel? Nos explica. Muito boa pergunta, Cláudio Humberto. Todos os programas sociais de transferência de renda, eles são importantes num país tão desigual como é o caso do Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e é o segundo maior em concentração de renda. Então você veja que um país de quase 220 milhões de habitantes tem uma desigualdade latente. Então, para isso, é importante os programas sociais de transferência de renda. Sejam os auxílios, que hoje é auxílio emergencial, mas poderia ser criado um auxílio mais perene para aquelas populações que estão abaixo da linha da miséria, seja um programa como o Bolsa Família, que é um programa importantíssimo. Todo programa que tem recursos tem desvios, isso é natural aqui no Brasil, nos países africanos, na Europa, nos Estados Unidos. O que tem que se fazer é combater os desvios. O problema não é o problema são as pessoas que estão executando, que acabam fazendo ou ocasionando algum desvio. Então, combata-se o desvio, combata-se as pessoas e continue fortalecendo o programa. O programa, como você falou, do Bolsa Família, ele é extremamente importante para o Brasil. Não somente para as famílias de menor renda receberem algum recurso, que não é muito pouco, né? São R$70, às vezes, e por filho. Então, no máximo de 3 filhos, então consegue no máximo R$210 a família. E é a mãe que fica com... outra coisa interessante, é a mãe que cuida da carteirinha, né, para receber o recurso. E, ao mesmo tempo, a criança tem como contrapartida estar em sala de aula e tem que ficar em sala de aula assistindo. Então, depois do Bolsa Família, os números mostram que a evasão escolar diminuiu consideravelmente no Brasil. E uma outra condicionalidade do Bolsa Família, que é muito interessante, é a questão da vacinação. Ou seja, o Brasil conseguiu erradicar aquelas doenças, catapora, sarampo, coqueluche, porque praticamente todas as crianças foram vacinadas. Na minha época, eu tive sarampo, eu tive catapora, porque não tinha vacinação ainda em massa naquela época. Hoje é difícil você encontrar alguém com essas doenças, inclusive a paralisia infantil, né, que é praticamente erradicada do Brasil. Então, tudo isso ele está ligado ao programa Bolsa Família, que também tem um outro componente. A criança fica na escola e o Programa Nacional de Alimentação Escolar oferece alimentação
para essas crianças nas escolas. São mais de 41 milhões de estudantes de creches públicas até o final do ensino médio, que às vezes a única refeição mais importante do dia é essa na escola. Portanto, é um programa louvável que hoje o próprio Banco Mundial, o próprio FMI ajudam outros países do mundo a criarem programas de condicionalidade, programas de transferência de renda para alguns países em desenvolvimento. Então, é um programa interessante que deve ser defendido e deve ser consolidado cada vez mais aqui no Brasil. Daniel, então, doutor, mas assim, é claro, todos concordamos com as suas palavras, mas a segunda parte da minha pergunta é o seguinte: o Bolsa Família tem sido suficiente, ou seja, tem atendido um número suficiente de brasileiros, ou tem ainda uma legião imensa de brasileiros que escapam à proteção do programa? Sim, tem uma legião imensa, porque o Bolsa Família, ele tem como condicionalidade a criança. Então, é só famílias que tenham crianças em idade escolar. Então, aquelas populações que a criança já saiu de idade escolar, ou que não tenham filhos, ou que sejam pessoas em situação de rua, eles não não recebem o Bolsa Família. Por isso que é importante o auxílio, o famoso auxílio emergencial, foi muito importante. Se o auxílio emergencial não tivesse vindo, a situação seria muito pior hoje no Brasil. E nós temos que nos preocupar, porque está acabando, né? E a situação econômica continua se deteriorando, a inflação aumentou, então é importante que se debata, se discuta algo, né, que venha a substituir ou a continuar esse auxílio emergencial, porque é ele que atende essa outra camada da população que não é atendida pelo Bolsa Família. Então você veja, o Bolsa Família atende hoje em torno de 14, 15 milhões de famílias no Brasil. O auxílio emergencial, no primeiro tempo, foi 70 milhões de pessoas que foram atendidas pelo auxílio emergencial. E agora baixou para 40 milhões atendidos pelo auxílio emergencial. Ou seja, ele atende muito mais gente, inclusive, do que o próprio Bolsa Família. Então, respondendo a sua pergunta, o Bolsa Família não é suficiente, ele atende uma camada da população, mas é por isso que é importante que os nossos legisladores, governantes pensem uma substituição agora para o auxílio emergencial. Porque se simplesmente acabar, a situação vai se deteriorar um pouquinho mais no Brasil. É isso, e o auxílio emergencial, lógico, veio por causa da pandemia. A pandemia, ao que parece, vou bater na madeira aqui, está indo embora, mas os estragos feitos por ela, né, Daniel, Cláudio, ouvintes, vão permanecer, na economia vão permanecer. Eu estava lendo um dado aqui dessa pesquisa feita pela Rede Brasileira de Pesquisa, que fala em 19 milhões e 100 mil brasileiros com insegurança alimentar. O salto que esse número deu nos últimos 2 anos é assustador, exatamente por causa da pandemia. Eram 10 milhões e atingimos agora quase 20 milhões. Que pode ser feito, Daniel, para além desses projetos sociais que são relevantes e têm que ser perenes, como você falou? Eu li recentemente uma entrevista sua em que você fala que a tributação, a mordida do imposto que o brasileiro paga também é um instrumento que poderia resgatar muita gente da miséria, né, Daniel? Pois é, isso é baseado em vários estudos que são feitos em vários países, e aqui no Brasil, acho que isso aí até é um consenso, né? A nossa matriz tributária, ela é falha. O Brasil teria que fazer uma reforma mais abrangente. Hoje, realmente, quem realmente pagam os impostos são a classe média, principalmente os mais pobres. Então, você teria que fazer com que os mais abastados, aquela população que é pequena, mas que tem mais da metade dos recursos, pudesse contribuir um pouco mais para que o Brasil saísse dessa situação. Lembrando que nós estamos vivendo uma situação de emergência. A pandemia, ela veio e ela é o que eu sempre chamo de tempestade perfeita. Criou uma tempestade perfeita, porque hoje o Brasil tem uma crise econômica, tem uma crise política nos últimos 5 anos, existe um embate político violentíssimo ainda no Brasil, que complica muito, inclusive, a retomada de reformas estruturais.
com crise econômica, com a inflação voltando, com o número de desempregados crescente. Então, é importante que se tomem medidas emergenciais nesse momento. E ainda a pandemia, né, para complicar ainda mais a situação. Então, essas medidas emergenciais, elas são importantes para salvar vidas. É aquilo que a gente estava falando. Se hoje temos 20, essa pesquisa ela é relacionada ainda ano passado, início da pandemia. Ela não é, os números atuais devem ser bem piores ainda do que esses quase 20 milhões de pessoas nessa situação. Haja vista, quem está em São Paulo, vê no centro de São Paulo a quantidade enorme de pessoas que hoje estão na fila para receber uma cesta básica, uma quentinha das organizações da sociedade civil. Isso tem crescido no país inteiro, em todas as grandes cidades e também nos interiores. Então, esse grupo de pessoas desatendidas está crescendo muito. E se nós não tomarmos medidas concretas para atendermos esse contingente, a situação vai ficar, às vezes, fora de controle. Então, é importante que agora se unam os esforços, tanto dos municípios, estados, que têm que conviver com todo esse drama, quanto o governo federal, o legislativo, tentando achar soluções. E para isso tem que debater o tema. O tema é muito pouco debatido, é debatido pela imprensa, eu estou sempre participando de reportagens, conferências, mas eu não vejo um debate sério nos nossos legislativo, judiciário, executivo, sobre o que fazer para resolver uma situação calamitosa que o país está vivendo atualmente. E existem saídas, existem fórmulas para tentar atender essa população nesse momento de emergência, enquanto o país está tentando retomar o crescimento econômico, retomar a atividade econômica com o fim da pandemia. Isso vai acontecer. O Brasil é muito grande, o Brasil tem estruturas fortes. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que atender essa camada de população, senão muita gente vai vir a óbito por conta de não ter o que comer. E isso é terrível num país como o Brasil, que tem uma produção de alimentos imensa, ou seja, não faltam alimentos no Brasil. Eu trabalho muito ajudando países africanos, asiáticos, onde não tem alimento. Então é outra situação. Aqui no Brasil, as pessoas não têm acesso porque não têm dinheiro para comprar um alimento. Os supermercados estão aí, mas elas não têm dinheiro para conseguir comprar a carne do dia a dia, o frango, o leite, né? E o gás, principalmente, e todas as outras coisas que aumentaram, né? A energia elétrica. Então, veja, o salário da pessoa está lá, aquele que ainda tem um salário sem aumento, e todos esses preços aumentaram. Como é que ela vai atender? A conta não fecha, né? Doutor, nós estamos entrevistando aqui o doutor Daniel Balaban, ele que é o representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas. Doutor Daniel, ou coisa difícil é ajudar pobre, né, no Brasil, é tomar decisões que os tire da situação de miséria absoluta, né, da falta de comida sobre a mesa, que o senhor está relatando aqui com tanta propriedade. Uma das faces mais cruéis dessa desigualdade a que o senhor se referiu no início da nossa entrevista pode ser percebida agora, esses dias, muito recentemente, né? A gente assistia uma pressão, um lobby fortíssimo, né? Assim, acachapante, para que o governo, afinal de contas, pagasse aqueles precatórios de 90 bilhões de reais. 90% daqueles precatórios é de gente que tem créditos a receber acima do bilhão de reais. São bilionários ali exercendo aquele... E assim, todo mundo entrou nesse jogo, a classe política, a imprensa, né? Todo mundo, não pode, calote é que não pode, tem que pagar o precatório, etc. Aí alguém do governo disse, vamos pagar precatórios até um determinado limite, quem tem até 10 milhões de... Olha, não é pouco, né? Quem tem até 10 milhões a receber, a gente pagaria... Não pode, tem que pagar todo mundo, etc. E, simultaneamente, se travava uma discussão no país sobre o auxílio emergencial, sobre o valor do Bolsa Família para ser aumentado, mudar de nome e aumentar o valor. E os mesmos setores
gritavam que não pode o governo, nem o parlamento fazer demagogia com dinheiro público, e, sabe, a questão fiscal, e o Brasil vai gastar mais não sei o quê para atender a demagogia. E, assim, quando é para ajudar pobre, quando é para melhorar a situação, ou a transferência de renda através de programas como o Bolsa Família, Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil, seja lá o nome que for, né? É a maior dificuldade do mundo, né? Mas quando se trata de preservar os interesses das elites, sobretudo das elites econômicas no Brasil, isso tem sempre defensores assim apaixonados. E eu queria saber do senhor isso. O senhor falou aí que falta no Brasil até o interesse, né, dos poderes constituídos de encontrar soluções, mas também há uma falta de interesse dos que se beneficiam das desigualdades, de também diminuí-las, né? de também agir para... A gente não vê bancos que registram lucros, meu Deus, cada vez maiores, espantosos. Por que esse povo está ganhando tanto dinheiro? A gente fica imaginando assim, como é que eles conseguem ganhar tanto, né? E assim, a não ser programas sociais cosméticos, né, que eles utilizam para pagar menos impostos, você não vê dessa gente que ganha tanto no Brasil, né, no setor privado, no setor financeiro, ajudar de maneira efetiva a diminuição das desigualdades. O Programa Mundial de Alimentos, Dr. Daniel Balaban, tem alguma sugestão, tem algum programa, algum conjunto de iniciativas a sugerir a todos esses segmentos, não somente a questão, o setor público, as coisas são sempre muito mais difíceis, mas sobretudo no setor privado? Pois é, Cláudio Humberto, você tocou num ponto extremamente importante. Nós trabalhamos ao redor do mundo alimentando populações que estão em situação de vulnerabilidade. Hoje, o Programa Mundial de Alimentos, o WFP, muito pouca gente conhecem outras agências da ONU, mas é a maior agência da ONU, é a que tem mais pessoas trabalhando em campo, é que não faz muita propaganda porque não tem recurso para ficar mostrando o seu trabalho, mas ela é a que está mais presente nessas populações. Hoje são atendidos mais de 100 milhões de pessoas todo santo dia, e é muito pouco ainda. Se nós temos hoje 811 milhões de pessoas no planeta que estão em situação de fome, situação de insegurança alimentar e nutricional grave. Então você veja que nós atendemos pouco perto do contingente que passa fome no planeta Terra. E isso, como você falou, tem que ter um interesse político em resolver esse problema. Eu sempre digo, o Brasil, o mundo, ele atingiu todos os patamares de tecnologia. Quando eu era pequeno, eu sonhava o mundo depois do ano 2000, como seria o ano 2020 que nós estamos vivendo agora. A gente imaginava aquela tecnologia, os Jetsons, né? Carros voadores, carros sem motorista, os celulares que falam com o mundo inteiro, nanotecnologia, bilionários brincando, gastando milhões para ficar 15 minutos no espaço e retornando, né? E ao mesmo tempo nós continuamos com esse contingente de 811 milhões que não tem um elemento básico para a sobrevivência. Assim como o oxigênio, assim como a água, o alimento é básico para sobreviver. Ninguém quer que essas pessoas fiquem ricas ou que sejam todos iguais, a gente só quer que eles não morram de fome. Então, são 811 milhões nessa situação. Então, hoje, a gente luta muito dentro dos fóruns. Eu sou um membro consultivo do Fórum Econômico Mundial de Davos, que se discute todos, os milionários estão sempre lá discutindo soluções. E hoje a gente sabe que eles, aquela elite mundial que tem hoje metade da riqueza do mundo, são algumas famílias, né? Tu conta nos dedos e eles têm metade, isso são números, quem quiser pesquise, eles têm metade da riqueza do mundo, ou seja, eles têm uma capacidade de auxílio e de ajudar numa situação como essa, para que nós saiamos desse quadro. Então, sem esse apoio, sem essa ajuda, sem que todos se conscientizem que não dá para ter um mundo no qual a gente aceite como normal uma pessoa, uma mulher, uma criança morrerem porque não tem alimento, enquanto a gente não aceite essa situação, a gente
continua levando isso como natural. Então, é um trabalho que a gente faz sempre, dizendo que eles nunca deixarão de ser bilionários, eles continuarão bilionários, né? Mesmo que eles ajudem. Então, é importante que todos se unam, sejam os governos, sejam as indústrias, que são extremamente poderosas. Eu ouvi vocês discutindo sobre a indústria de saúde, ela é uma das segunda ou terceira do mundo que mais lucra, né? Inclusive lucra com a obesidade, com a má alimentação e com os efeitos, né, que existem no corpo humano de nós não termos os nutrientes necessários. Então, ela poderia também ajudar e todos juntos a gente conseguiria resolver, não é dando comida, é fazendo com que as populações consigam sair da extrema miséria e consigam participar. E você sabia que metade da população hoje do planeta vive e convive de plantações? São pessoas que estão no meio rural. Então, se a gente olhasse para o meio rural, ajudasse essas pessoas a fazerem a sua plantação, tirando parte para a sua própria sobrevivência, outra parte para trabalhar nos mercados, a gente já resolveria grande parte do problema da fome no planeta, ajudando com sementes, ajudando com cisternas, ajudando com programas de apoio aos agricultores pequenos que existem no mundo. Então, se a gente focasse em sistemas alimentares, ajudando os pequenos agricultores, a gente resolveria, porque grande parte dessas populações ao redor do planeta são pessoas, trabalhadores rurais. Então veja que coisa, né? São aqueles que trabalham na terra que acabam sofrendo também os problemas que são ocasionados às vezes por desastres climáticos. A gente estava falando agora, vocês falaram de Belo Horizonte, isso acontece no mundo inteiro. E vem um desastre, derruba tudo, acaba com tudo que eles fizeram. Eles não têm dinheiro para conseguir retomar a sua plantação. E aí muitas vezes o que eles fazem? Abandonam, vendem por migalhas e vão para as grandes cidades, tentando alguma esperança para si e para sua família. É o que acontece no Brasil. Grande parte do pessoal que está na rua em São Paulo são migrantes do campo, que vieram de outras cidades tentando a sorte aqui no Brasil, largaram suas terras. Se a gente tivesse dado apoio a eles, para eles pudessem plantar e continuar nas suas terras, eles não estariam agora nos centros das grandes cidades mendigando por um prato de comida. Então, tudo isso está interligado, Cláudio Humberto, entendeu? A gente não tem como uma solução só, não existe uma bala de prata. Existem um conjunto de soluções. E elas estão aí, mas agora tem que ter vontade política. Vocês que trabalham tanto com política, vocês sabem que sem vontade política, nada se resolve. Nada se resolve. Tem que se colocar esse tema na ordem do dia, né? Pautá-lo e dizer, nós não vamos aceitar um Brasil com pessoas passando fome. Nós não vamos aceitar um mundo com pessoas passando fome. A partir daí, nós começamos a resolver o problema. É aquela história, a gente só resolve o problema quando a gente mostra o problema, que nós temos aquele problema. Enquanto a gente esconde debaixo do tapete, nada se resolve. Agora, doutor Daniel, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, objetivamente, né? Se o senhor fosse convidado a encontrar o presidente, o dono de um banco, um grande banco desses no Brasil, que lucram tanto, né? Lucram de forma abusiva, inclusive. Mas temos, inclusive, banqueiros metidos a socialistas, imagine, né? Agora, essa nova revelação recente aqui no nosso país. Mas, enfim, se o senhor estivesse diante de uma dessas figuras, que tipo de sugestão? Eles pedissem, olha, eu queria saber do Programa Mundial de Alimentos da ONU, como eu posso ajudar? De que maneira eu posso... O que é que o senhor diria? Que tipo de sugestão o senhor apresentaria a quem eventualmente esteja na posição de ajudar e ou não tem interesse, ou pelo menos não tem informação, né? E pessoas que, inclusive, preciso dizer que a gente vê muito, né, empresas que que têm que adotar práticas, boas práticas ambientais, etc. Ninguém fala em fome. É impressionante, né? Como há uma cobrança muito forte para que as empresas adotem boas práticas de meio ambiente. É claro que isso é uma coisa necessária. Mas, assim, eu acho que é uma prioridade anterior a esta, é a fome das pessoas, dos brasileiros, né? Eu gostaria de dizer, eu tenho essa curiosidade, o seu chamado a opinar, né, a aconselhar, o que é que o senhor diria?
Bom, muitos desses banqueiros que foram falados, os bancos todos têm fundações. Como você falou, eles fazem, essas fundações, a grande maioria, faz um trabalho de entrega, que a gente chama de trabalhos humanitários, entregas de cestas básicas, apoio a dar comida às populações. Eu diria para eles o seguinte: parem de fazer isso, porque não é assim que a gente vai resolver o problema. As pessoas precisam comer, elas precisam comer agora, elas vão precisar comer ao meio-dia, elas vão precisar comer amanhã, elas vão precisar comer depois de amanhã. Então, você dando apenas uma cesta básica, você vai continuar mantendo-as nessa situação e elas nunca vão sair dessa situação. Você vai ficar permanente. O que elas precisam é cidadania. Muitas dessas pessoas que estão em situação de fome adorariam e têm ideias, inclusive, para colocar em pequenos negócios, querem empreender, querem cursos profissionalizantes, querem fazer parte da sociedade. Se você conversa, e eu converso isso não só no Brasil, como em outras partes do mundo, as pessoas não querem apenas serem ajudadas com comida. Lógico que a comida naquele instante é importante, mas elas querem participar da sociedade. Então, o que nós temos que fazer é incluir cada vez mais um número maior de pessoas na sociedade, através de apoio, e esse apoio seria com cursos profissionalizantes, com cursos de empreendedorismo. Está cheio de gente que gostaria de botar algum pequeno negócio e ajuda principalmente aquilo que eu falei anteriormente, as pessoas que têm uma glebazinha de terra no interior do Brasil, que eles possam comprar semente, que eles possam construir uma cisterna, que eles possam utilizar uma energia mais limpa para ele poder produzir aquele alimento ali. Muita gente não gostaria de sair de lá, eles gostariam de ficar lá produzindo o seu alimento. Então, se você pegasse esses recursos e investisse nas pessoas, né, você teria um retorno muito maior. E o próprio banco, a imagem do banco, dizendo: nós estamos participando do processo de desenvolvimento do país. O país se desenvolve quando as pessoas se desenvolvem. Então, parar com a história de só querer dar uma cesta básica ou alguma coisa e achar que aquilo ali resolve o problema. Ele é paliativo, a pessoa precisa se alimentar naquele instante, mas ela precisa de mais. Ela quer participar da sociedade. As pessoas, né, doutor Daniel, querem dignidade, não querem esmola, né? Aliás, quem resumiu muito bem essa história décadas atrás, muitos anos atrás, foi o grande poeta Luiz Gonzaga, né, o Gonzagão, quando ele disse numa das suas músicas, um dos seus sucessos, que dar esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Exatamente. Eu converso muito com pessoas e para todos que estão nos acompanhando, faça esse exercício. Pessoas de rua, chega ali, conversa. Eles às vezes precisam de alguém para desabafar. As pessoas que estão em situação de rua, tem muita gente que tem universidade, que fala outras línguas e por algum problema na vida acabaram naquela situação. Então não nos cabe julgar a pessoa. Eu acho que esse é o momento de ajudar as pessoas. E muitos deles, o que eles precisam é de uma mão para conseguirem voltar à sociedade, voltar a se desenvolver. Ninguém quer viver, não é? Essa história de que as pessoas adoram ficar vivendo de esmola. Não, ninguém quer isso. Uma grande maioria, lógico que tem alguns que, né, não dá para. A vida é assim, o ser humano é diferente. Mas a grande maioria, ela quer dignidade, ela quer produzir, ela quer trabalhar, ela quer ganhar o seu sustento. E é isso que a gente tem que dar. A gente tem que dar oportunidades às pessoas para voltarem à convivência, para voltarem à cidadania. É isso mesmo. E estava ouvindo vocês falando sobre esses equívocos, né? Tanto da iniciativa privada, às vezes com medidas que não resolvem, né? Acho que talvez tranquilize a consciência, né, das pessoas. Estou fazendo, mas não vai resolver. Isso acontece muito em relação às empresas, enfim, mas também ao poder público. Eu estava lembrando agora, viu, Daniel, Cláudio e ouvintes, aquela história triste por todos os aspectos das pessoas pegando ossos, né, para se alimentar. E aí surgiu a história em Santa Catarina, vocês devem ter visto, de um frigorífico que começou a vender osso por R$4. Então estava lá, o cidadão, dono do frigorífico, colocou num papelzinho lá na frente: aqui não se doa osso, aqui se vende por R$4. E aí é a miséria total, né? É a miséria total, porque o dono do frigorífico também vai estar numa
pindaíba desgraçada, e estava mesmo, porque ele depois foi ouvido aqui pela Rádio Bandeirantes, e ele falou assim, não é que eu não queira doar, é que eu uso esses ossos para vender, para fazer fertilizante e ganhar um troco também, porque ele também está quebrado. E aí o Procon, né, o Solerte Procon, né, Cláudio Humberto, sempre atento Procon, resolveu ir para cima do dono do frigorífico, porque ele estava vendendo o osso. Então é a miséria humana, e o poder público aparece com uma medida que está longe de ser qualquer solução, tanto para quem está com fome quanto para o comerciante que está tentando se defender também, né, Daniel? Mas eu queria só fazer uma ressalva, né, aqui, que é o seguinte, que pode parecer que a gente fica aqui, eu, por exemplo, não é a minha posição, certamente não é também do doutor Daniel, de criticar as pessoas ou iniciativas que promovam o socorro alimentar, digamos assim. Né? Eu acho que é necessário, tem que ter mesmo, né? Porque enquanto se discute qual é a melhor solução para que a pessoa saia daquela situação, ela tem um problema objetivo, tem que ter comida sobre a mesa naquele dia, 3 vezes ao dia, né? E, portanto, todas as iniciativas de distribuição de alimentos, etc., são elogiáveis, mas não é por aí, né? Para resolver esse problema, até para cessar com essa atitude, é preciso dar à pessoa, né, ao alvo daquela iniciativa, a oportunidade de sair do buraco. Exatamente, Cláudio. Foi bom colocar, porque às vezes parece que não, a gente tem que continuar dando, porque a fome não pode esperar, a pessoa está com fome e ela precisa ter o alimento ali naquele instante. Então essas iniciativas de apoio a essa população devem continuar, é que a gente estava tentando responder para resolver o problema de uma vez por todas, né? Dar comida, ele é uma situação importante, alimenta as pessoas, mas não resolve a longo prazo o problema. E como o Agostinho falou, o pequeno comerciante, ele também está muito próximo daquela situação, ele não é culpado de nada, ele está ali sobrevivendo. Então essas pessoas que também são pequenos comerciantes jamais deveriam ser penalizados, porque às vezes são eles mesmos, donos de pequenos restaurantes em São Paulo, que ajudam. Depois que acaba o jantar lá, eles pegam todo e começam a fazer quentinhas para populações de rua. Eu conheço muitos que fazem isso. Então eles ajudam também, os pequenos comerciantes ajudam. Mas eles também são parte, né? Eles também são vítimas dessa situação que hoje existe no Brasil e existe no mundo. Então, eles não são culpados de nada. Para a gente resolver o problema, nós temos que mexer, por isso aí voltando, na nossa matriz tributária, fazer com que os mais ricos e poderosos comecem também a ajudar mais na tributação e no orçamento público, né? E que mais recursos do orçamento público sejam também colocados nessa que a gente chama de transferência de renda e fazer com que essas populações saiam da extrema miséria e voltem. Imagina um contingente de populações que hoje não consomem, não têm dinheiro. Quando eles entram no meio econômico, na cidadania, eles vão consumir, vai ser bom para a indústria, vai ser bom para o comércio, vai ser bom para os impostos que começam a receber mais, porque essas pessoas também vão pagar mais impostos. Então é bom para todo mundo, mas para isso, essas pessoas têm que voltar a se inserir na cidadania. Então esse é o trabalho que tem que ser feito, tirar as pessoas da extrema miséria para que elas comecem a participar do dia a dia da nação. Enquanto isso não acontecer, o custo da fome, o custo da extrema miséria, ele é muito maior do que o investimento necessário para preveni-la. Isso aí, qualquer economista sério faz as contas e mostra. Um Bolsa Família custa muito menos do que você ter que lidar com esse contingente enorme de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro, de São Paulo. Isso aí tem um custo enorme para o Estado, seja para o Estado, para o município, em todos os sentidos, na segurança pública, nos hospitais públicos, no turismo. Ninguém quer visitar um país ou um município, pessoas de fora, com um monte de gente na rua, né? Então, isso aí atrapalha em todos os setores. Setor de hotelaria, todos os setores são atrapalhados. Se a gente fizer o cálculo, o custo da fome é muito maior do que o investimento necessário para evitá-la. Daniel Balaban, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Representante do Brasil do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas. Não sei se o Cláudio tem mais alguma pergunta, mas da minha parte, para encerrar, se a gente fizer tudo certo a partir de agora 9h35 da manhã desse sábado, se o Brasil começar a acertar tudo,
Quando que a gente supera esse número trágico, vergonhoso de 20 milhões de pessoas que passam fome no Brasil? O Brasil já comprovou em tempos passados que as respostas são rápidas. O Brasil, quando colocou na pauta do dia a questão da extrema miséria, diminuir a extrema miséria, diminuir a fome, começar a se preocupar com os mais pobres, os resultados vieram rapidamente. Eu acredito que se a gente fizer tudo certo, em questão de 4, 5 anos, o Brasil volta a ser um país extremamente respeitado e a gente não vai ter o perigo de termos nenhuma pessoa passando fome ou morrendo de fome no Brasil. O Brasil é um país muito rico e as pessoas são muito rápidas para conseguirem entrar dentro e ajudar e apoiar. Isso aí a gente vê ao redor do planeta. Tem países que não têm isso que o Brasil tem. Né, a população brasileira que se integra e tenta ajudar o próximo. Então, o Brasil ele consegue respostas rápidas. Então, tudo isso tem que voltar, logicamente, com a economia, porque a economia está interligada a tudo. Se a economia não gira, se a economia não cresce, se a economia não se fortalece, não adianta, as pessoas não conseguem sair dessa situação. Então, tudo isso vem junto, por isso que leva pelo menos 3 anos, 4 anos para conseguir sair, né, desse marasmo e fazer com que a economia brasileira volte a crescer a patamares aceitáveis, pelo menos acima, né, do número de pessoas que integram a população, crescimento populacional. Então o Brasil tem que crescer a 4, 5%, voltar a crescer a 4, 5% ao ano, integrando as pessoas, mas é um crescimento integrador, não adianta crescer apenas por um grupo pequeno de pessoas, porque isso não vai resolver. Doutor Daniel, faltou somente a minha última pergunta. Eu gostaria que o senhor explicasse a natureza do trabalho do Programa Mundial de Alimentos da ONU, que o senhor representa aqui no Brasil, e de que maneira as pessoas, os empresários, os políticos, os magistrados, enfim, quem tiver interesse nesse assunto, o cidadão comum também, o nosso ouvinte, de que maneira essa entidade, né, esse programa pode ajudar essas pessoas a buscar soluções, a ajudar nas soluções do problema da fome no Brasil? Bom, o Programa Mundial de Alimentos, como eu falei no início, é a maior agência da ONU no mundo, né, que está presente em vários países, ajudando países em desenvolvimento a criarem soluções integradoras de combate à extrema miséria, logicamente combate à fome, as coisas estão interligadas. Então, nós trabalhamos ajudando países a criarem programas de alimentação escolar, programas de desenvolvimento do agricultor familiar, programas de transferência de renda, para que as pessoas saiam da extrema miséria e não tenham fome. Em muitos lugares onde tem conflitos, agora Afeganistão, na Venezuela, Coreia do Norte, é a única agência da ONU trabalhando lá para levar alimentos às populações necessitadas. Aqui no Brasil, o nosso programa é muito de auxílio e de cooperação internacional. O Brasil não é considerado um país pobre, nem um país que não tenha renda. O Brasil tem rendimento, o Brasil tem soluções. O que o Brasil precisa é focar nessas soluções e começar a ter um trabalho conjunto de todos os entes, seja o legislativo, o judiciário, todos os executivos, para tentar resolver esse problema. Então, o nosso trabalho aqui é muito de cooperação internacional. Por isso que eu vivia antes da pandemia trabalhando muito nos países africanos, asiáticos, trazendo eles e fazendo integração entre essas políticas dos governos para criar soluções de combate à extrema miséria, soluções de combate à pobreza. O Brasil sabe como fazer. O que precisa é voltar a ter interesse e resolver o problema. Daniel Balaban, representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas. Foi um prazer ter você com a gente aqui mais uma vez. Até a próxima e bom final de semana. Bom final de semana, foi um prazer, Agostinho, Cláudio Humberto. Estamos sempre à disposição para debater esse tema tão importante para o país e para o mundo. Obrigado. Abraço. Abraço.